E olha, neste processo de colonização do nosso solo, nem tudo são flores, tá? Tem muita versão para muita história. Os povos originários que viviam aqui, por exemplo, será que eles aceitaram de boa a ação dos donatários, dos colonizadores? Eu vou conversar agora com o historiador Luiz Cláudio Ribeiro. Muito boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao TVE Revista. Boa tarde, Verônica. Obrigado pelo convite. A gente sabe que o tempo é curto, gente, para a gente falar de história, mas vamos tentar sintetizar. E aí, os indígenas, né, que já viviam aqui, aceitaram de boa? Com certeza não. A gente sabe por diversos documentos, estudos, né, que os indígenas eles passaram por um processo de conquista, de submissão, né, do território, não é, para que os portugueses pudessem se fixar no território. Haviam várias etnias aqui, né? Os tupiniquim, os tamoios, né? Os puris, né? E eles foram todos submetidos, digamos assim, fosse pela força das armas, fosse pelo contágio que também transmitiu doenças, e esses povos não tinham defesa. E esses povos, é bom lembrar, né, professor, eles viviam aqui há milhares de anos já. Sim, sim, há estudos que mostram que essas populações estavam aqui há 2.500, 3.000 anos antes da chegada dos portugueses. Agora, a história que nós conhecemos, quando a gente fala de colonização ou de fundação de uma sociedade à moda europeia, data da chegada dos brancos europeus aqui. Então, o 23 de maio, ele passa a ter uma outra perspectiva a partir desses estudos aí que o senhor coordena? Sim, sim, ele passa porque nós estamos falando aqui de uma sociedade muito antiga, que começou um novo processo, né, a partir da chegada do branco. Agora, nós temos que considerar que nesse mesmo território, né, esse território foi escolhido por povos que estavam aqui, que tinham um domínio amplo, que tinham suas culturas próprias, seu modo de vida, não é? E que não foram, digamos assim, entendidos e não foram também respeitados, porque eles foram tratados de uma forma a serem submetidos e escravizados. Olha, o professor que está aqui com a gente, o Luiz Cláudio, ele coordena o Laboratório de História Regional do Espírito Santo e Conexões Atlânticas do Programa de Pós-Graduação em História da UFES. Então, ele coordena uma pesquisa nessa área. Então, professor, vamos um pouquinho mais adiante. Falta base para vocês pesquisarem? Porque tem muita coisa que ficou perdida ou foi desaparecida. Pois é, nós não temos a documentação histórica produzida pela colonização portuguesa nos primeiros 250 anos. E como é que vocês fazem para chegar a essas conclusões? Pois é, um desafio muito grande. Nós temos uma narrativa que foi produzida, muitas vezes sem apresentar as referências dos documentos, né? E hoje a gente tem que recorrer a arquivos de fora do Espírito Santo, arquivos como o Arquivo Nacional, como os arquivos em Lisboa, né, arquivos na Espanha, em Amsterdã, em Roma, né, para a gente poder entender. Então, por exemplo, se a gente quiser entender sobre os jesuítas que vieram para cá e fundaram aqui 4 fazendas, um colégio, né, nós temos que recorrer ao arquivo dos jesuítas no Vaticano. Tudo isso é muito caro, tudo isso envolve uma dedicação praticamente exclusiva de uma vida toda. Então, o desafio é aprofundar essa pesquisa. Maravilha. Então, para quem quiser saber um pouco mais, quem tiver interesse em pesquisar essa área, professor, como é que faz? Entra em contato com o senhor? Pode entrar em contato, nós estamos lá no Departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo e todos os projetos, todas as pessoas interessadas em desenvolver pesquisas, quiserem fazer conosco lá um mestrado, um doutorado, né? As inscrições serão abertas brevemente no programa de pós-graduação em História da UFES. E podem nos procurar, teremos imenso prazer em receber. Muito bem, obrigada, tá bom, professor, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço.